Muito bom dia, bem-vindos a mais um Praça da República, para começar a semana, é a segunda-feira de manhã. Hoje temos como convidado o Dr. Vítor Batista. O Praça da República está a ser transmitido em direto, vai ser retransmitido no sábado na Regional do Centro, fica em permanência no Facebook, no YouTube e no Spotify. E na quinta-feira pode ser lido no campeão, edição Papel do Campeão das Províncias, feita pela minha colega Joana Alvim. Bom dia, Vítor Batista. Bom dia, Luís Santos. É economista, já foi deputado, governador civil e presidente da Federação de Coimbra do PS, entre muitas outras atividades. E presidente da Comissão Política Conselhia também? Também, conselhia. Foi dos socialistas que ficou descontente com a prestação dos candidatos do partido nas recentes eleições autárquicas no Distrito de Coimbra? Já vi manifestar isso, porquê? Vamos lá ver. Eu não estou propriamente descontente com os candidatos. Os candidatos fizeram aquilo que lhes era possível fazer. E, naturalmente, tiveram um trabalho empenhado, dedicaram-se às suas candidaturas e muitas delas, não tendo sido vitoriosas, nós não os podemos verdadeiramente responsabilizar. Eu responsabilizo muito mais o Partido Socialista e a direção do Partido Socialista. Quem fez as escolhas, não é? Não, é que, em alguns casos, assumiram as escolhas. Porque é mais do que isso. Foi interferir nas escolhas das comissões políticas conselhias. Que é o caso, por exemplo, do Conselho de Condeixa, em que impediram absolutamente da então Presidente da Comissão Política e Conselhia de Condeixa de ser a candidata do Partido Socialista, de resto inédito, a meu ver, no Distrito de Coimbra, e não sei se no país, não conheço, que algum partido a nível distrital tenha impedido um Presidente da Comissão Política e Conselhia de ser candidato a uma Câmara Municipal. E o resultado foi aquele que observamos. Portanto, a direção do Partido Socialista Distrital, e eu na direção distrital responsabilizo não só o Presidente da Distrital, o João Portugal, mas também o Presidente da Mesa da Comissão Política Distrital, que tem uma função que não é propriamente um sinaleiro a comandar o trânsito no âmbito da Comissão Política Distrital, o Pedro Coimbra, que tinha uma dupla responsabilidade, por um lado como Presidente da Comissão Política Distrital e, por outro, evidentemente, pertencente ao Secretariado Nacional, como um dos elementos, Secretário Nacional Adjunto, ou julgo que é assim que se chama, e, portanto, é uma dupla responsabilidade. E aquilo que se passou, concretamente, em Condeixa, em Sor e em Poiares, são situações que não eram habituais no Partido Socialista, desde que eu conheço o Partido Socialista, e particularmente em Condeixa, como já referenciei, foi muito desagradável, e em Sor, escolher no dia da tomada de posse, em que foi uma comissão política conselhia muito disputada, a salvo ver, com 26 votos de diferença no universo de cerca de 2.600 votos, e no dia da tomada de posse escolher o candidato à Câmara Municipal, o resultado só poderia ser isto. É uma demonstração de falta de senso político, porque se não houvesse falta de senso político isto nunca teria acontecido. Aconselharia ao senso a dialogarem, a unirem o partido e a encontrarem uma solução que fosse uma solução que servisse os interesses do Partido Socialista e contribuísse para a vitória. O meu amigo João Gouveia acabou por sair da cena política e ter perdido as eleições. Eu acho que ele merecia, como eu já referenciei, merecia muito mais do que aquilo que foi feito. Acabou por sair mal, mas ele próprio desnecessariamente. Ele fez o caminho porque a Distrital o deixou fazer. O problema da Distrital é que, em vez de contribuir para boas candidaturas, em vez de tudo fazer para que o Partido Socialista continuasse maioritário do ponto de vista político no Distrito de Coimbra, apenas se preocupou em encontrar candidatos que fossem da sua fidelização de apoio pessoal a uma candidatura. E quando um líder
em vez de compreender que o partido é um partido de governo, quer nacional, quer autárquico, e um partido que está para vencer eleições, e em vez de encontrar os melhores candidatos para vencer essas eleições, se limita às escolhas individuais para pensar na sua recandidatura ou na recandidatura de um grupo, isto não, só poderia dar asneira. E julgo que asneiras grandes, porque em alguns concelhos não temos absolutamente nenhuma freguesia, que é inédito no Partido Socialista. Em Cantanhede não há uma freguesia de liderança do Partido Socialista, era de resto um sonho do PSD que concretizou agora. Em Miranda do Corvo, onde fomos poder até ao último mandato, e não há uma junta de freguesia do Partido Socialista. E inviabilizou-se uma candidatura do Partido Socialista de um presidente da junta de freguesia em Poiares, que acabou por ganhar as eleições e que tinha oferecido ao Partido Socialista para ser candidato. E a candidata ficou em terceiro lugar, e que nem em segundo, não é? As coisas são, às vezes, são por vezes difíceis. A ambição é legítima, mas a ambição tem que ser moderada. É por isso que existem as distritais, para ponderar e, quando há dúvidas, pedirem ou solicitarem ao Partido Nacional ou por sua própria iniciativa sondagens para tentar compreender o posicionamento do eleitorado. Nós tivemos derrotas que foram para além daquilo que seria normal. Condeixa era do Partido Socialista desde 1976. Era o único a Lausanne era do Partido Socialista apenas, salvo erro, com uma liderança entre 76 e 79 do PSD. Todos os restos foram de liderança do Partido Socialista. Já fiz uma referência ao Fernando, que foi presidente da Câmara antes do Luís, e ele, quando saiu, eu era líder da distrital e tratei antecipadamente de colocar um segundo na lista, e isso foi tratado por mim e pelo presidente da Câmara na altura, e acertei antecipadamente que ele sairia para dar a possibilidade ao homem que deixou de exercer a presidência da Câmara, ou vai deixar de exercer, que ainda não houve tomada de posse, Luís Antunes, e foi curioso, e fez-se uma transferência bem feita, que agora também não se verificou. Deveriam ter aprendido com aquilo que foi feito antes, não se verificou no caso da Lausanne, e vamos ver por quantos anos agora o Partido Socialista se vê arredado da liderança de um concelho, que foi sempre um concelho praticamente socialista, quer nas eleições legislativas, quer em autárquicas, foi sempre um concelho de grande força do PS. E também o que é que se passou na Figueira da Foz? Também foi daquelas derrotas estrondosas, não é? Figueira da Foz, uma coisa extraordinária. Eu já designei por uma OPA do Santana Lopes sobre o Partido Socialista. Aquilo foi uma verdadeira OPA, porque passaram desde presidentes de junta, de freguesia, ao próprio presidente da Assembleia Municipal do Partido Socialista, que é agora presidente, ou vai ser presidente da Assembleia Municipal pelo Santana Lopes, elementos da mesa, da Comissão Política, e isso é extraordinário. A demonstração da fragilidade da liderança distrital do Partido Socialista, se outros casos não houvesse, é suficiente a Figueira da Foz como exemplo. Ele é líder do PS na Assembleia Municipal da Figueira da Foz. E um líder da Assembleia Municipal da Figueira da Foz deixar de fazer aquilo, de deixar de desagregar o partido, deixar completamente que fosse feita uma OPA sobre o Partido Socialista, isto demonstra que não está à altura da liderança. Não basta ter passado por uma liderança da JS, não basta isso para depois ascender à liderança distrital. E aqui digo o seguinte, é uma surpresa pelo negativismo que envolve, quer em termos de eleições legislativas, quer em termos de eleições autárquicas. É exatamente o exemplo daquilo que não deveria acontecer no Partido Socialista, porque estas lideranças, quando se afirmam, não vêm pela força que elas têm, pelas suas próprias convicções, vêm agarrados, colados às lideranças nacionais. E isto só poderia dar asneira, como deu na liderança nacional do Pedro Nuno Santos, e outras irão perfilar no futuro, e algumas pessoas que eu conheço dentro do Partido Socialista, desta geração que surgiu pela via da JS, vêm em rede para dominar o partido
e tentar satisfazer as suas ambições, muitas das vezes sem terem qualidade para isso, para esse efeito. Este é que é o grande problema da democracia. Eu hoje tenho muitas dúvidas sobre a vantagem de juventudes partidárias. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Mas acabava com essa parte, como é que a juventude... Nunca foi da minha simpatia, nunca tive grande simpatia por isso, pelas juventudes partidárias. Sempre respeitei e apoiei quando fui líder da Conselhia em Coimbra e da Distrital, mas tive sempre muitas dúvidas. E nunca fui receptivo a cotas de juventude nas listas, nunca fui por essa via. O próprio caso do João Portugal, que foi através de mim que ele acabou por ser deputado, foi na lista em quinto lugar, não pelo facto de ser líder na altura da JS, foi-lhe oferecido o lugar, porque a pessoa a quem convidei na altura para a lista foi o Paredes, que era o Presidente da Conselhia, e o Paredes abdicou, não quis ser candidato a deputado, foi para mim na altura uma surpresa, e sugeriu-me o João Portugal. Como ele era da Figueira da Foz, era líder simultaneamente na altura da JS, foi essa a razão pela qual ele foi deputado pela primeira vez, por o João Paredes não ter aceito pertencer às listas, que foi uma surpresa para mim, confesso. Na altura fiquei muito surpreendido que ele não tivesse aceito e tivesse cedido o lugar dele ao João Portugal, e aí, enfim, por respeito, acabei por aceitar. Mas nunca tratei de negociações, nem nunca conduzi o partido na lógica de cedências ou de negociações, não, isso nunca fiz. Fui o único presidente da Federação, e está-se a repetir agora de novo, que agarrou o Partido Socialista com 4 câmaras, em 17. E passei de 4 câmaras para 9 câmaras, para partido maioritário. E avoquei, não um conselho ou 2, previamente, avoquei os 17 conselhos. De uma assentada para esse efeito, para encontrar soluções que fossem soluções que pudessem contribuir para o Partido Socialista crescer no Distrito de Coimbra, foi aquilo que conseguimos na altura. Realço também para esse trabalho e para esse posicionamento político e essa estratégia, na altura, o Presidente da Mesa da Comissão Política Distrital, o saudoso Fausto Correia, que depois de conversar com ele sobre isto, ele próprio apoiou e achou que era o caminho a tomar. Isto não significou que nós não tenhamos tratado com as comissões políticas conselheiras. Todos os candidatos foram tratados e a maior parte deles, ou quase a totalidade, foram escolhidos por eles. Mas foram todos conversados, foi tudo discutido politicamente, tudo analisado e depois, num desses anos, quando foi tomada essa decisão, volta Sora, enfim, criei algumas inimizades em Sor, do ponto de vista político, obviamente, quando fui convidar o João Gouveia para ser candidato. Fui eu candidato do PSD para o PS. Fui buscar o João Gouveia, que era presidente da Câmara do PSD, para ser candidato do Partido Socialista. Mas tive o cuidado de reunir na sede do Partido Socialista com os elementos da Conselhia do PS de Sor e lhes ter explicado as vantagens que tinham, qual seria o caminho do Partido Socialista e qual deveria ser o sonho do Partido Socialista, e isso acabou-se por transformar em realidade. Tivemos a Câmara durante anos, o João Gouveia fez 3 mandatos, o Mário Jorge outros 3 mandatos, sob a liderança do Partido Socialista, só lamento o que aconteceu agora. E isso, enfim, só aconteceu por falta de senso político. Mas, Vítor Batista, como é que ingressam as juventudes nos partidos? Os partidos queixam-se que têm pouca juventude, renovação de quadros... Os partidos têm que ser mais atrativos. Em vez de se constituírem uns clubes em volta dos partidos, na lógica de recrutamento de uma geração para a política, eu julgo que eles têm que ser mais atrativos nas suas propostas, na receptividade, porque ainda agora observei na candidatura à Câmara Municipal de Coimbra da professora Ana Abrunhosa e verifiquei que durante a campanha havia muita juventude. E verdadeiramente não vi lá a JS. Eu não vi a juventude socialista, pelo menos não me apercebi disso. Até poderia ter estado, mas não me apercebi. O que é que eu vi? Muitos jovens de outros partidos, do LIVRE, do PAN. E porquê é que estes partidos, que são partidos ainda recentes, têm capacidade de captar jovens para a política e os partidos tradicionais não têm tido, apesar das juventudes? Eu acho que as juventudes também, quando começam por construir uma rede de controlo
neste âmbito, acabam por afastar outros jovens da política, ao contrário do que se pretende ou que se pretenderia como captação de juventude, acaba por afastar. Julgo que não será por acaso que esta forma de se juntarem, tendo em vista o controle do poder, não teria sido alheio que desde 2004, a Juventude Socialista nunca teve disputa de liderança até o ano passado, salvo erro. Portanto, durante 20 anos nunca houve disputa de lideranças na Juventude Socialista. Foi sempre por acordo de quê? Negociação e distribuição de cargos. E eu julgo que este não é o caminho da política, nem deveria ser. E isso enfraquece os partidos e, a meu ver, contribui negativamente para aprofundar o sistema democrático em Portugal. Foi assim que Pedro Nuno Santos também ascendeu no partido. É o resultado disso. Ele foi o grande obreiro das negociações sucessivas, das lideranças das Jotas, em que não houve disputa. A disputa é a diferença, a afirmação de valores, de posicionamentos. Se houve concertação, porquê? Houve concertação porque, claro, entendiam-se na distribuição daquilo que pretendiam. De lugares. Enfim, do ponto de vista... Dr. Vítor Batista, ficou surpreendido com a vitória da coligação Avançar Coimbra, liderada por Ana Abrunhosa? Fiquei muito surpreendido. Todos os indícios iriam no sentido da dificuldade da reconquista da Câmara Municipal de Coimbra. Depois de tirar a Câmara a um primeiro mandato não é fácil. Num primeiro mandato, julgo que é a primeira vez, com uma coligação alargada, a retirar a Câmara em primeiro mandato. A um Presidente de Câmara, não me recordo, com coligação alargada, que fosse isso, que isso tenha acontecido. Portanto, desde logo, era expectável que o atual Presidente em primeiro mandato, com muita obra, que vinham do outro mandato, muitas delas foram lançadas por Manuel Machado e até se iniciaram, algumas foram mesmo atrasadas para dar a ideia de que era desta liderança, mas com muita obra, temos que reconhecê-lo, com a cidade em obras, não é? E com muitos investimentos. E foi uma surpresa. Esta vitória da Ana Abrunhosa é uma vitória muito pessoal, de grande força anímica, porque fez um grande combate político e no PS muitos não acreditavam, entre os quais estou, não escondo isso. E também nunca escondi na conversa que tive com ela, na sexta-feira, antes do ato eleitoral. Tive uma conversa rápida e até com alguma preocupação, que já passei por isso num outro momento, e perguntei-lhe, inclusive, se ela estava acompanhada do ponto de vista médico e tal, porque nós, quando se metemos nisso, sofremos muito. É muita pressão e as coisas não são aquelas que transparecem para o exterior. E eu, porque já tinha passado por uma situação muito semelhante, alertei em 2005, por ter sido isso com a consciência das situações, fui, e nessa conversa, o que me surpreendeu foi a convicção que ganhava as eleições. Eu depois tinha uma indicação de uma das pessoas que trabalhou comigo na campanha de 2005, na parte final, um quadro de Lisboa, o João Tacha, de quem eu tenho uma certa amizade. Numa conversa com ele disse-me que ela poderia ganhar, se não houvesse as neiras, que poderia ganhar. E ganhou. De facto, ela fez uma excelente campanha, contrariou muitas das expectativas e julgo ter sido no país a única coligação que foi feita que sai vencedora. E eu hoje, à distância, que olhava para esta coligação com muita reserva, sem o Partido Comunista, porque o Partido Comunista, pela primeira vez em Coimbra, não elegeu um vereador. Desde o 25 de Abril elegeu sempre 2 vereadores, que eu me recordo. Um vereador, é a primeira vez que não elege um vereador. E eu achei que uma coligação sem o Partido Comunista, que era uma coligação que não me parecia, ainda por cima sem o Bloco de Esquerda, que não iria longe. Bem, foi exatamente o contrário, tenho que reconhecer que estavam certos. E a gente, quando vemos resultados positivos, temos que, naturalmente, realçar quem trabalhou para isso e quem teve essa visão. Mas é curioso
julgo ter sido a única no país que venceu. As outras não resultaram ao longo do país. Portanto, há aqui uma boa Eu penso que se deve muito à personalidade da Ana Abrunhosa e ao conhecimento que se tem dela, de ser de Coimbra, da Faculdade de Economia, de ter sido presidente da CCDR, ministra. Tudo isso contribuiu para credibilizar a candidatura e para ajudar quando foi o momento da votação. E nunca esquecer, há quem diga que as eleições não se ganham, perdem-se. E verdadeiramente a vitória da Ana Abrunhosa em Coimbra foi a derrota do ainda presidente da Câmara em exercício, do Gabriel Silva. É uma derrota pessoal, a meu ver. O que é que não passou, parece ser o que é que se teria passado para que ele, eu considero uma derrota pessoal. E se nós fizermos uma retrospectiva rápida, em plena campanha eleitoral há alguns artigos escritos de quadros do PSD, de uma grande violência, sobretudo quando se estão a aproximar os atos eleitorais. E isso é o resultado de 4 anos de falta de diálogo. Traduz falta de diálogo, falta de preocupação de unir quem o apoiou e de compreender, por vezes, algumas posições de alguns cidadãos, concretamente alguns quadros do PSD. E julgo que esse descuido acabou por ser fatal na Praça 8 de Maio à liderança dos últimos 4 anos. Sim, até já houve a admissão da Conselhia do PSD, não é? Também é um ato normal. Só esses atos são nobres do ponto de vista de quem os assume, porque não tendo atingido os objetivos é de facto uma grande derrota e só há uma saída política. Isso deveria ter sido um exemplo ao Partido Socialista, para a liderança distrital do Partido Socialista. Ou para a liderança bicéfala. É isso, olha, o PS nos 2 últimos atos eleitorais, legislativas e autárquicas, no distrito, obteve 2 dos piores resultados eleitorais, não é? De sempre. Agora só com 3 deputados na Assembleia da República. E a liderança de apenas 5 em 17 câmaras, o líder da Federação deve tirar ilações destes resultados. Já deveria ter tirado, mas não retira. E não retira porquê? Lá está, porque está ao serviço de um grupo que agora vão tentar se renovar entre eles quando há 2 culpados. Há 2 responsáveis. Há vários responsáveis, mas verdadeiramente há 2 líderes que são responsáveis pela derrota no distrito. E os nomes são João Portugal, Presidente da Distrital, e Presidente da Mesa da Comissão Política, Pedro Coimbra. Que de resto, ultimamente, o Pedro Coimbra as coisas não têm corrido bem. Em Sora, quer queiramos, quer não, ele tem também responsabilidades em Sora e tem responsabilidades do que se passou no Conselho de Penacova. Porque o Conselho de Penacova, até há bem pouco tempo, teve liderança do PS. Portanto, o Pedro Coimbra deveria fazer uma retrospectiva sobre os últimos tempos do seu trabalho político no distrito de Coimbra. Mas eu julgo que, da mesma forma que anteriormente teve um bom resultado quando foi líder do Partido Socialista, nós tínhamos 9 câmaras, e ele chegou às 12, um bom momento do partido, parte de 9 para 12. Bom, reconhecendo esse trabalho na altura, eu julgo que o comportamento dele e o trabalho na altura dele foi bem diferente daquilo que depois assumiu. Começou a personalizar muito. Uma coisa é trabalhar com o partido, é procurar consensos, é unir o partido. Outra coisa depois é quando as pessoas começam a trabalhar do ponto de vista individual, muito personalizado neles próprios, na lógica do espelho meu, e, portanto, quando isso acontece, os resultados depois surgem assim. Não é indiferente, a meu ver, o Pedro Coimbra, quer no caminho do Partido Socialista no Conselho de Penacova, quer no Conselho de Sora. Vai haver eleições para a Federação? Tem de existir obrigatoriamente, não sei, eleições para a Federação, garantidamente têm de existir. Este ano já não serão, não é? Julgo que depois das presidenciais, este ano não faria sentido, também não. Neste momento, a meu ver, o mais importante do ponto de vista político são as eleições presidenciais. Portanto, o partido deve continuar a trabalhar tranquilamente até ao momento das presidenciais, embora também não haveria nenhum problema se demitissem. Eu fui do tempo em que o Luís Pereirão se demitiu em função de um resultado autárquico, quando o Partido Socialista ficou com 4 câmaras, era ele o presidente da Distrital, ele saiu, nós fizemos uma comissão administrativa e ganhámos logo eleições legislativas com o Ferro Doricos, que perde a nível nacional o PS, e nós ganhámos no Distrito de Coimbra.
Portanto, e foi com uma comissão administrativa da qual eu fiz parte, eu e o Fausto, o Vilar, enfim, um conjunto de pessoas que estavam na altura em grande atividade política no Partido Socialista. Portanto, não viria nenhum drama se saíssem, porque se constituiria uma comissão administrativa, obviamente, para liderar o partido até essa altura. E quando houver eleições, Vítor Batista está disponível? Se eu já tenho, enfim, alguns anos, não é? Neste momento ando bem, portanto, a gente não está livre de um momento para o outro ter uma macacoa qualquer que impeçam que impeçam concretizar ainda alguma ambição. Eu ainda ambiciono ver o Partido Socialista maioritário no Distrito de Coimbra. Não excluo, nem faço grande questão em ser de novo candidato, nem excluo essa possibilidade. E evidentemente vou trabalhar para esse efeito. Haverá outros mais jovens, também com a mesma ambição e talvez com capacidade política, mas garantidamente irei estar ativo, se assim estiver como estou hoje, irei estar ativo nesse processo. Isso é garantido que estarei. Numa situação normal estarei ativo, ou como candidato, ou a apoiar ativamente qualquer outro candidato do Partido Socialista, porque entendo que é preciso encontrar uma solução para o Partido Socialista que credibilize o PS e que, de novo, traga a esperança de vitórias futuras. Não é? E vê aqui alguma figura que possa protagonizar? Não é fácil. Não é fácil encontrar... Fora daquele grupo que esteve... Não é fácil encontrar soluções. Já ouvi falar em ambições, algumas, enfim, julgo que têm dimensão para esse efeito. Mas não é fácil, mas vamos ver quem se perfila, porque é preciso ter vontade e, sobretudo, estar disponível para abdicar muitas das vezes da família e andar a trabalhar todos os fins de semana. E isso não é fácil que as pessoas hoje se dediquem a isso. Ser presidente de uma federação implica todos os fins de semana andar a percorrer o Distrito de Coimbra. E isso, alguma coisa tem de ficar para trás, normalmente fica a família. Não é? E nem todas as pessoas estão disponíveis para isso. Vê alguma forma do PS poder recuperar a credibilidade autárquica? Não vai ser, vamos lá ver. Eu vejo uma forma. Olha, a primeira forma é não hostilizar o Presidente da Câmara de Sor, nem o Presidente da Câmara, nem a Presidente da Câmara de Condeixa, nem o Presidente da Câmara de Poiares. Porque são três socialistas. Quer o de Sor, quer de Condeixa, quer de Poiares, são do PS. Eu de Poiares, nem sei se é militante do PS, não sei se foi alguma vez militante do PS. Só se desfiliaram porque... Eu de Poiares nem sei se era militante, não acompanhei muito o Partido Socialista nos últimos anos no Distrito de Coimbra, mas concretamente Sor e Condeixa sei que são dois militantes do PS. Saíram do Partido Socialista para ser candidatos. E porquê é que saíram do Partido Socialista? Porque foram hostilizados. O caso de Sor já o fiz, já o referenciei. E no caso de Condeixa, ainda é uma aberração muito maior, porque era a Presidente da Comissão Política Conselhia. Portanto, o PS agora deve estar... Eu acho que o primeiro trabalho é o Partido Socialista não contribuir para criar dificuldades de gestão nos conselhos. Se o Partido Socialista tiver um posicionamento de revanchismo não agora, fazer oposição, de revanchismo, fazer oposição a quem tem projetos que são do Partido Socialista, a quem desde a primeira hora foram do Partido Socialista, é um mau caminho para o Partido Socialista. Eu julgo que devem ajudar à gestão, na defesa dos interesses dos conselhos, e depois, daqui a 4 anos, se deverá avaliar qual deveria ser o caminho, ou qual deverá ser o caminho do Partido Socialista. Eu fui o exemplo de que até ao PSD fui buscar candidatos. E não foi só esse. Em Tábua, o engenheiro de Portela, que tinha sido presidente da Câmara Municipal de Tábua, pelo PS, depois foi pelo PSD. Fui eu, de novo, que o fui buscar para presidente da Câmara de Tábua, pelo Partido Socialista. Portanto, eu dei exemplos disso. Tenho exemplos. E trabalhei para o Partido Socialista e hoje a Câmara de Tábua é do Partido Socialista, a liderança do Partido Socialista ainda, não é? Portanto, eu julgo que os novos líderes do PS, sejam quem forem, não é só o Presidente da Distrital, os Presidentes da Mesa da Comissão Política também são importantes, obviamente, não é? Esses novos líderes têm de ter uma estratégia, têm de assumir uma estratégia para daqui a 4 anos a situação ser diferente. E vejam o resultado da Figueira da Foz de Pedro Santana Lopes, agora quando se candidatou. Eu julgo que o Distrito tem exemplos desses. Não tem que inventar nada nem ser muito criativos.
Só tem é que ajudar à gestão e na defesa sempre dos interesses dos concelhos, que é para isso que as pessoas foram eleitas. Não é? E não terem dois candidatos e um deles desistir, não é? Depois ser o que eu julgo é que devem, neste momento, são oposição, mas devem ter uma oposição construtiva e deixar desenvolver o mandato. E, consoante os comportamentos, daqui a 4 anos, quem for presidente da distrital, se tiver leitura política e atempadamente, encontrará garantidamente as boas soluções. E aqueles que foram do Partido Socialista há tantos anos não deixam de ser do Partido Socialista, a meu ver. No coração, eles são do Partido Socialista. E Dr. Vítor Batista, o que é que espera deste mandato de Ana Brunhosa à frente da Câmara de Coimbra? Sem maioria, não é? É um grande desafio. É um grande desafio. Não é inédito. Não é inédito. Recordo-me a perda de Mendes Silva, salvo erro, em 1985. Foi no mandato de 82, 85, salvo erro. Portanto, 76, 79, 79, 82, 82, 85. Mendes Silva perde em 85 as eleições e ficou, se bem me recorda, ficou 4 para o PS, 4 para a AD, na altura, 1 para o PRD e 2, se bem me recordo, para o PC. E o Dr. Mendes Silva encontrou logo a solução. O Dr. Mendes Silva não. Na altura nós perdemos as eleições e o engenheiro Moreira, que ganha as eleições, resolveu o problema de imediato, soube como resolvê-lo. A Dra. Ana Brunhosa tem 551 do Chega e aqui surge um problema interessante para ver como é que neste desafio ela consegue encontrar a solução, porque o Chega elegeu um vereador e pela primeira vez o PC não elegeu. E esta eleição do Chega, atendendo a que esta coligação hostiliza, enfim, é visível, é conhecida a nível nacional e no Distrito de Coimbra, o próprio Chega, vamos ver como é que se encontram as maiorias. Eu espero que o PSD contribua para a estabilidade da Câmara na defesa dos interesses do Concelho de Coimbra. Eu não quero acreditar que o PSD que perde as eleições, e são eles que perdem as eleições, não há a menor dúvida sobre isso, que saibam reconhecer com humildade a vitória e que contribuam para a estabilidade governativa na Câmara Municipal de Coimbra. E isto leva-nos a um outro ponto. Leva-nos a outro ponto que eu julgo que agora, com o surgimento de muita lista de independentes ao longo do país, as dificuldades de encontrar maiorias irão-se acentuar no futuro. E temos dificuldades em Soura, dificuldades em Poiares, não há maiorias, dificuldades em Condeixa. E se nós aproveitamos esta abertura para criarmos instabilidade nos próprios conselhos governativos, julgo que não estamos ao serviço dos cidadãos. E isto poderá levar a um outro problema, que é a alteração da lei eleitoral autárquica. Eu julgo que já é tempo de nós assumirmos uma outra forma de gestão das câmaras municipais. Nunca tive grandes dúvidas que o futuro, em listas, os órgãos executivos devem ser exercidos por quem ganha eleições. Não tem que haver oposição no órgão executivo. Os órgãos executivos têm que ser, enfim, têm de representar uma certa unanimidade. A diferença são as próprias pessoas que a fazem, é o que deveriam fazer, não os partidos. As oposições estão na Assembleia Municipal é que deveria estar as oposições. Mas para isso as Assembleias Municipais tinham que reunir quase todas as semanas ou 15 não, 15 dias. Não é necessário, a meu ver não é necessário. As Assembleias Municipais, os órgãos, ou têm de ser aprovados em lista, a lista ganhadora e governa, e a fiscalização passa para a Assembleia Municipal. É evidente que não tinha que haver 3 eleições para a Assembleia Municipal, teriam de haver 5 ou 6 eleições, ou 5 ou 6 reuniões, digo. Nesta altura são 3 que estão previstas. Se só existiam 6, uma por trimestre, seria suficiente. Eu vou sair agora dos órgãos do Montepio da Assembleia de Representantes e estamos a tratar de uma instituição que tem seguradoras, bancos, etc. E a Comissão de Representantes, que é um órgão que substituiu o Conselho Geral,
reúne 4 vezes por ano, extraordinariamente uma vez, 4, 5 vezes, e é uma coisa complexa, com muitos meios financeiros envolvidos, de grande dimensão, basta ter o banco, não é? E reúne para tratar desses assuntos, fiscalização, de acompanhamento, de informação, 4, 5 vezes por ano. Portanto, julgo que, no futuro, para evitar esta instabilidade, é ou listas, e quem ganha, a lista que ganha governa, ou o primeiro de cada lista ganhar é Presidente de Câmara e depois, no âmbito da Assembleia Municipal, constitui a equipe. Uma coisa ou outra. Agora, continuarmos nos executivos com a oposição, a criar dificuldades, julgo que não parece seja o caminho para o aprofundamento da democracia em Portugal e, naturalmente, para os consensos que é necessário construir. Se eu estou errado nisto, espero bem estar errado. Olha, por exemplo, em Coimbra, que a Ana Abrunhosa consiga que o PSD tenha a lucidez de não bloquear o desenvolvimento de Coimbra. Senão depois pode também apanhar a fatura, não é? Não, claro que quem paga a fatura é sempre quem gera. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Mas o PSD, se contribuir para a instabilidade, não se pode queixar depois da instabilidade no país. Quer dizer, não pode ter... A via tem 2 sentidos, não é? Da mesma forma que se procura sentido de responsabilidade aos partidos da oposição na Assembleia da República, na área governativa, e se apela à estabilidade, também não se pode ser o mesmo partido que faz esta defesa a nível nacional, que em termos autárquicos, aquele velho ditado, olham para o que eu digo e não olhem para o que eu faço. Tem que o PSD dar exemplo, desde logo em Coimbra, de não criar dificuldades e contribuir para o desenvolvimento de Coimbra e para a concretização dos projetos. A Dra. Ana Abrunhosa é uma pessoa experiente e é uma pessoa dialogante. Estou convencido que saberá tranquilamente encontrar as soluções para que não se acentuem clivagens que impeçam, sobretudo, o desenvolvimento de Coimbra. E Dr. Vítor Batista, a região de Coimbra, em termos de comunidade intermunicipal, está bem ou tem muitos desafios pela frente? Olha, Luís Santos, está bem. Confesso que não me tenho percebido muito do que teriam contribuído para o desenvolvimento do distrito e da região. Não o percebi muito. Portanto, acho que o sistema intermunicipal de transportes... Existiu... Eu não... Quer dizer, alguma descrição, julgo que excessiva descrição nisto. Curiosamente, ainda ontem observei que o Presidente... Eu fui à tomada de posse da Presidente da Câmara Municipal de Condeixa e constatei que assim estava representada por um funcionário, pelo secretário-geral. Não me pareceu, enfim, uma boa atitude. A gente sabe que vai haver eleições, que as pessoas estão de saída, mas quem ganha? Acho que o Presidente de uma CIMA, se se quer assumir como líder de uma região, tem de estar nestes atos obrigatoriamente, independentemente de serem, a não ser que esteja doente. Mas com certeza que há vice-presidentes. Com certeza que há vice-presidentes. Eu interpretei, evidentemente, que a representação de um funcionário como uma atitude política, a meu ver, desnecessária, hostilizar. Não, e há quem tenha notado que há câmaras que tomaram posse todos ao mesmo tempo, que não houve ali nenhuma coordenação no âmbito da CIMA. Faz uma de manhã, para fazer outra à tarde, dias diferentes. Há 3 ou 4 câmaras que tomaram quase posse ao mesmo tempo. Por vezes também é a pressa. Eu admito que aí seja difícil conciliar as tomadas de posse. Admito isso. Mas há sempre vice-presidentes para se substituírem e uma breve explicação. Assim como também entendo, se se quer líderes de regiões, nestas tomadas de posses, por que não dar voz aos líderes de regiões? Também são observações que eu apenas noto para a melhoria da democracia, do sistema democrático. E os autarcas do PSD vão assumir a liderança da comunidade intermunicipal? Eu não sou cartonense, mas estou a ver ambições, parecem óbvias, da própria Presidente da Câmara de Coimbra. Logo tão posso, julgo que seria uma boa solução, da Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, no 3º mandato. Também estou convencido que terá alguma ambição, já para não falar no Dr. Pedro Santanópolis da Figueira da Foz, que, segundo me constou, em tempos também teve essa ambição.
Mas agora acho que está mais Julgo fácil que são selecionar três, municípios. julgo que são três elementos que, se forem presidentes da CIMA, julgo que prestigiam a comunidade intermunicipal e não deixaram de ser referências mesmo nas reivindicações sobre Lisboa, não é? Que é necessário ter capacidade reivindicativa sobre Lisboa. Passando aqui para outro tema eleitoral. O PS fez bem em dar o apoio a António José Seguro para as presidenciais? Foi um apoio envergonhado, tardio. O PS não teria outra solução, mas foi um apoio também discreto, porque, nas palavras do presidente do Partido Socialista, Carlos César, o Partido Socialista esgotava a sua intervenção no processo com a indicação a sugestão de apoiar António José Seguro. Julgo que é uma candidatura também, do meu ponto de vista, seria bom que o António José Seguro, com certeza recebe todos os apoios de quem o apoia, e do partido. Ele próprio, numa entrevista que já deu, agradeceu o apoio do Partido Socialista, porque foi o partido ao qual ele tem estado ligado desde sempre. A demora, enfim, algumas intervenções de intervenientes de órgãos do partido ao mais alto nível, como a Refrigeração de Silva no Porto, julgo que não foi um bom contributo em termos de soluções para a Presidência da República. O Dr. António José Seguro fez duas coisas em política interessantes que podem marcar muito a política futura. A primeira, quando foi afastado da liderança do Partido Socialista, e não foi afastado por o Partido Socialista, pelos militantes do Partido Socialista. Foi afastado nas únicas eleições primárias que existiram no país até hoje, fora do Partido Socialista. Quando foi afastado, nas palavras dele próprio, saiu para não dividir o Partido Socialista, e ele tinha condições para o dividir, obviamente, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Eu até penso que se ele na altura tivesse feito uma campanha interna do PS, teria ganho de novo o Partido Socialista. Foi aquilo que eu sempre disse, não fujo ao que disse na altura, sou coerente nisso. Portanto, contribuiria no mínimo para dividir o Partido Socialista, e disse que regressou agora para unir. Julgo que é uma candidatura forte da esquerda democrática, acho que é uma boa candidatura, e é uma candidatura que eu espero que venha a ser vitoriosa. E que o Dr. Vítor Batista teve a apoiar esta solução, a candidatura de António José Seguro. Desde a primeira hora fiz textos, até fiz um texto violento, de certa forma violento, relativamente a Augusto Santos Silva, por aquilo que afirmou sobre António José Seguro. Achei que foi excessivo e até indevido, e por isso mesmo também reagi como outras pessoas reagiram. Eu sou apoiante do António José Seguro, acho que é uma grande solução. Estou curioso, espero que ele vá à segunda volta, pelo menos tenho essa expectativa. Por mim estou empenhadamente, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista de sugerir às pessoas, ajudar e a esclarecer. Eu acho que o António José Seguro é uma pessoa equilibrada, tranquila. Os 10 anos que esteve afastado, aos mais 10 anos afastado da política, também lhe deu uma outra visão do país, e como dizia o saudoso Jorge Sampaio, com a expressão há mais vida para além do orçamento, eu diria que há mais vida para além da política em Portugal. E o António José Seguro demonstrou isso, teve mais vida do que a política, virou ao setor empresarial, no ensino, constituiu empresas na área agrícola, no alojamento local, afirmou-se por si próprio no mundo empresarial, com alguma descrição também, que é muito o estilo dele, e regressou agora, num momento por vontade própria, porque a candidatura presidencial é uma candidatura personalizada, depende da vontade de cada um. Depois os partidos têm que se enquadrar-se, enfim, perante os que estão, as candidaturas existentes, quais são aquelas com que melhor se identificam. Ora, estranho seria que o Partido Socialista não se identificasse com o antigo secretário-geral. Isso é que seria estranho, que não o fizesse. Não é? Por isso é que eu digo que o Partido Socialista demorou excessivamente e foi discreto, quando deveria ter sido mais ativo nesse processo.
Mas Bom, internamente havia lá outros que queriam ser candidatos, não é? Isso é normal, há sempre ambições, isso é normal, mas isso também dependia da vontade. As pessoas, para serem candidatas, têm que se apresentar numa candidatura, não é? Não se apresentaram, então José Seguro apresentou-se, portanto espero que... E até porque o PS já teve mais que uma candidatura da sua área, não é? Manuel Alegre, Alegre já foi, e Mário Soares. E Mário Soares. Já aconteceu dentro do Partido Socialista, aliás, o Partido Socialista, tanto quanto me recordo, Maria só apoiou por 3 vezes. A Maria de Belém. Sim, também já surgiu na altura, mas apoio explícito, se bem me recordo, foi de Mário Soares, de Jorge Sampaio, também foi explícito, de quem, aliás, fui o primeiro diretor de campanha distrital de Jorge Sampaio, na primeira eleição, e depois tem o Mário Soares, já tinha dito, e a partir daqui, se bem me recordo, foi Maria de Belém. Julgo que sim. Já nem tinha certeza se, pelo menos 2 ou 3 vezes, houve apoios explícitos. Discretos, enfim, inclusive do atual Presidente da República, António Costa, acabou por ser a lançar o segundo mandato. O segundo mandato, sim. A nível nacional, o PS tem uma questão para resolver, a liderança, não é? Como vai ser? Não, o PS neste momento tem um líder. Se este líder se consegue afirmar ou se ainda está tudo em aberto, do ponto de vista eleitoral, o PS teve uma derrota nacional. Isso não há aqui qualquer dúvida sobre isso. Embora existam aqui algumas comparações que eu compreendo. Teve 2. Mas, não, uma derrota nacional. Tem 2 derrotas, mas sobretudo esta autarca é profunda. Perde a ANAFRE e perde a Associação Nacional de Municípios. Eu sou ainda do tempo que o engenheiro António Guterres perdeu eleições autárquicas e, por não fosse isto um pântano, foi-se embora e era primeiro-ministro. E era primeiro-ministro. E tínhamos na Assembleia 115 deputados. Havia um empate na Assembleia da República. Eu, na altura, era deputado, sempre estou dentro disso. E o engenheiro António Guterres foi-se embora. Achou que era uma derrota e que não queria um pântano e, portanto, foi-se embora. A liderança atual do Partido Socialista, eu julgo que brevemente vamos ter eleições para secretário-geral e isso vai ficar clarificado. Nesta altura, a solução foi uma solução, a meu ver, adequada para o momento e atendendo à aproximação das eleições presidenciais. Mas sou daqueles que entendo que melhor teria sido eleições para um Congresso, eleições para delegados ao Congresso, eleições para Presidente, tudo simultaneamente. Arranjaram esta solução meia enviesada de eleger um órgão e manter os outros órgãos todos. Quer dizer, quem perde não é só o secretário-geral. Quem perdeu foi toda uma equipe. E a equipe que lá estava, inclusive o presidente do partido, é a equipe que vinha da anterior e profunda derrota, a maior derrota, desde sempre do Partido Socialista em eleições legislativas, passou a terceiro partido. Na prática, passou a terceiro partido. E quando se tem eleições derrotas, como temos nas eleições legislativas e nas autárquicas, é evidente que neste intervalo houve uma nova liderança, mas os órgãos mantêm-se todos, estão-se a manter todos. Não é? É inevitável que depois das presidenciais tenham de existir eleições para os órgãos e para secretário-geral de novo dentro do Partido Socialista. Isso parece óbvio e nem vale aquilo que... Há coisas que não vale a pena bater no molhado ou insistir com o molhado. Não é? As coisas são o que são. E no PS não são diferentes dos outros partidos. Então, Walter Batista, para terminarmos, o que é que o preocupa mais quanto ao futuro do nosso país? Olha, desde já, o futuro de Coimbra. Estacionamento, espero que a atual Presidente olhe para o estacionamento em Coimbra, particularmente na zona da Praça da República. Isso é um dos aspectos que eu julgo que é preciso solucionar. Eu, por vezes, quando me dizem, dei umas sugestões ou mandaram-me uma coisa e tal, sugestões, vão ver o meu programa, que já é de 2005, continua todo atualizado. Continua, infelizmente, todo atualizado. Inclusive a margem esquerda, lá está para ser resolvida aquilo onde estão os SMTUC, o próprio Estado Universitário. Alguém tem de olhar. Olha, quando fui candidato, falei em poder mudá-lo para o Polo 2. Julgo que é preciso mexer naquela situação. A nível do país, o que é que eu espero? Aquilo que todos nós esperamos. O Serviço Nacional de Saúde está a passar
uma grande crise, não é só de falta de recursos financeiros, eu até penso que as coisas estão mais ao nível organizativo. E aproveito aqui esta oportunidade para dizer uma coisa. Aquilo que é evidente. Muitos dos problemas é por falta de médicos. Ou se existem, não estão no Serviço Nacional de Saúde, estão na privada. Quando era governador civil, e já lá vai, só foi em 1997, eu afirmei, porque tinha visitado o Conselho de Cantanhede, que existia falta de médicos, que era preciso formar mais médicos, em 1997. Na altura, o Diário de Coimbra, julgo que o diretor do Jornal de Coimbra era o Lino Vinhal, na altura, fez uma primeira página, o governador civil, às portas de Coimbra, diz que não há médicos. Já era visível na altura. Tudo o que se tem feito, eu julgo que houve muita política de excesso de intervenção de corporações, que o poder político não foi capaz de contrariar as corporações, e quando digo contrariar as corporações, a ordem dos médicos, inclusive, e portanto nós temos um problema no Serviço Nacional de Saúde, falta de especialistas, temos de assumir, dar condições financeiras a este setor, remuneratórias, e temos de resolver um problema que é grave, que se agravou pela via, evidentemente, da imigração. Nós temos hoje, a procura é muito superior àquela que era anteriormente. E nós não estávamos preparados para isso, e algumas das situações que estão a surgir relacionam-se com isso. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é, de facto, uma das prioridades. E a segunda prioridade, para mim, é uma questão de fundo. Segurança Social, financiamento da Segurança Social, nomeadamente a garantia da sustentabilidade da Segurança Social. Os imigrantes vieram dar sustentabilidade, não é? Na primeira fase. Nesta primeira fase, os imigrantes, pela via dos descontos, evidentemente, aumentou o número de pessoas a descontar, aumentou quem trabalha, ao nível do emprego, houve um crescimento do emprego, e, portanto, por essa via, os descontos melhoraram, a situação financeira da Segurança Social melhorou e ajudou ao déficit do setor, do Estado. Não é? Ajudou o superávit do Estado, do Orçamento Geral do Estado, tem surgido do superávit da Segurança Social. O subsetor Estado tem tido déficit, tem sido compensado pela Segurança Social. É evidente que a imigração, aumentaram os descontos, as coisas melhoraram. Mas no futuro temos que devolver. Ou garantimos o crescimento da população para resolver esse problema, ou se os imigrantes começarem a ir embora e não tivermos um crescimento populacional, esta fatura vai ser paga mais tarde, obviamente. Isso parece-me, não será na minha geração, mas será a geração seguinte que terá essa responsabilidade, e espero que não venham a mexer naquilo que foi um ganho social ao nível europeu, que tem sido a área social, sobretudo no âmbito da segurança social e das reformas e pensões. Na segurança social há muito que eu falo numa questão de sustentabilidade. Uma das razões que eu, no quadro que tinha, apoiei na altura o Pedro Nuno Santos, com o quadro que existia e com os candidatos que tínhamos pela frente, foi exatamente por ele defender a alteração da base de financiamento da segurança social. Eu há muito defendo isso. Já fiz textos há tantos anos, continuo na mesma. Até assinei uma proposta de lei, na altura, com o governo do PST, era na altura primeiro-ministro Durão Barroso, salvo erro, e assinei uma proposta de lei do Partido Socialista para aumentar a base de financiamento da segurança social. Isto é, não pode ser só a mão de obra. Até hoje tem sido a mão de obra, e eu continuo a dizer que a base de financiamento tem que alargar, sobretudo à tecnologia, porque hoje muita da introdução da tecnologia contribui para o desemprego. Eu até dava os portageiros nas autoestradas como exemplo. Estava lá um fulano, depois puseram uma máquina, portanto o homem descontava para a segurança social, a máquina deixa de descontar, e portanto dei muito esses exemplos. Nós temos de alargar a base de tributação da segurança social, já foi alargada a 1% do IVA, extraordinariamente, mas eu julgo que não é por essa via. Nós temos a composição de investimentos intensivos em capital e investimentos intensivos em mão de obra. E não faz sentido que quem dá emprego seja quem paga para a segurança social, ou mais paga para a segurança social. E quem introduz tecnologia e desemprego é o quem menos paga para a segurança social. Tem de ser encontrar um ponto de equilíbrio de contributo da mão de obra e de contributo dos equipamentos para esse efeito. Isso é que me parece, há quem defenda seja o valor acrescentado,
Enfim, pode ser o valor acrescentado ou outro. Agora, o alargamento da base tributária tem que ser feito sob pena de estarmos a colocar em risco a sustentabilidade da segurança social, que neste momento está garantida pela via do crescimento do emprego com a imigração, mas que não dura sempre e no mais tarde temos de pagar essas pensões. Vítor Batista, muito obrigado por esta conversa. Esta conversa, julgo que é sempre interessante. Trocar ideias. E bom dia a todo o auditório. Então, bom dia também aos nossos ouvintes. Da República, a entrevista, o debate, a análise e o comentário. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, em parceria com o jornal Campeão das Províncias. O Praça da República tem o patrocínio das centenárias cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx da Praxis Bias. Praça da República.